É isso aí, Devoto, no oferecimento dos estúdios Apollo 99 com a gente. Aqui nos estúdios Apollo 9 você vai realizar o seu sonho de ter o seu podcast. Salas de gravação, salas para podcast no coração de Belo Horizonte. Estamos localizados na Avenida Augusto de Lima, com segurança, profissionalismo, equipamentos excelentes e o preço é o melhor do mercado. Pode confiar, aqui é nos estúdios Apollo 9. Gol Life Saúde, a melhor assistência à saúde do mercado é aqui. R$ 1.200 de reembolso e medicamento, telemedicina ilimitada. Auxílio exame, auxílio consulta ao seu dispor. Preços individuais e preços para a família toda. Limpa Nome S.A., tire seu nome do SPC, Serasa, Boa Vista e volte a ter o bom crédito. E somente no mês de maio por apenas R$ 599. Mesmo que você tenha feito a dívida, eu tiro o seu nome do SPC Serasa. Importadora Elétrica Brasília, pois quando você pensa nos motores WEG, é claro que você está pensando na Importadora Elétrica Brasília. Temos materiais elétricos com até 40% de desconto para você. Aqui você pode confiar. Carvisa, a melhor proteção veicular do Brasil é na Carvisa. Afinal de contas, a adesão é zero. Os 3 primeiros meses você tem um belo desconto vindo de outra proteção veicular. Não se esqueça, tá? Eu protejo você contra furto e roubo, colisão contra terceiros, incêndio, perda total e proteção para vidros. Tem o chaveiro, rastreamento, carro reserva e auxílio combustível. Assistência 24 horas em todo o território nacional. Portal Autoshop, o maior portal de seminovos de BH e região é aqui. Localizado na Avenida Pedro II, 1900, no Carlos Prates. E a operação Negócio Fechado está a todo vapor. Seu carro agora para pagamento somente em setembro. 120 dias para pagar. Maior estoque de Belo Horizonte aqui com o apoio da 6 Auto. Papum! Precisou de dinheiro? Vem na Papum, meu amigo. O crédito cai na hora para você. Aqui parcelamos até 12 a 18 vezes. Garanto que sou mais barato que banco e financeiro e tudo que você precisa é ter um cartão de crédito com limite. Tem esse cartão de crédito com limite? Pronto, tá resolvido. Tem dinheiro na Papum para você. Emprestamos para qualquer lugar do Brasil. A escola de futebol que você sempre sonhou, você pode ser dono. Seja dono da Academia do Galo, a escola de futebol oficial do Clube Atlético Mineiro. Aqui, a lucratividade é lá em cima e o custo é aqui embaixo. Quer saber mais? Link na descrição. Inplay, o melhor gameplay do mercado é aqui. É a plataforma de engajamento esportivo. Você vai disputar contra mim, contra o Beto, e é de graça, cadastro grátis. Como é que brinca na Inplay? É fácil. Você fez seu cadastro, você vai escolher as opções. Sempre tem uma que sim, outra que não. Hulk marca hoje ou não? Você escolhe. Aí quem marcou não e você marcou sim, beleza. Marcou sim, e aí o Hulk fez o gol, levou as moedas de todo mundo que marcou não. É divertidíssimo. E não se esqueça do Instituto Céspedes. Calvície tem solução. E a solução é transplante capilar. Parcelamos já até 12 vezes pra você. E vindo do canal Vinegro tem 13% de desconto agora. Rap Show do Futuro. Bora para o vídeo! É isso daí, Devoto! A câmera resolveu dar pau na hora de começar a live, mas eu pedi pra você deixar o like, se inscrever, ativar o sininho de notificação, pois é muito, mas muito importante pro nosso trabalho. Bom, bora trocar essa ideia, bora falar de Galo aqui e bora começar falando sobre Coelho, né? O tanto que o Coelho fez falta, né, galera? A verdade é que o Coelho é um jogador assim diferenciado hoje no Atlético. E não é à toa que o atleta tá procurando o Guilherme. Aí você vai me perguntar o que uma coisa tem a ver com a outra. Simplesmente tudo. Pare pra pensar comigo. Coelho é o ponta esquerda, é o quebrador de linha, é um desafogo no Galo. Você tem outro desafogo assim? Tem. O Júnior Santos, que tá voltando de uma lesão que o pessoal tá tendo bastante cuidado com ele. E aí, cara, o que acontece? Ontem você não tinha um substituto pro Coelho. Ontem o Atlético tentou de tudo quanto é jeito criar um time que o meio de campo, né, segurasse a onda, travasse o jogo ali com o Rubens e tudo, mas o esquema foi todo pro Beleléu, assim que o Arana, que nem deveria ter começado a jogar, falei 1000 vezes aqui que não dava certo ele jogar, jogou. E aí o que acontece? O Atlético não tem esse outro cara pela esquerda, nem pela direita, não, tem pela direita o Júnior Santos, o Scarpa, mas não tem pela esquerda. E aí, meu amigo, a falta do Coelho ela é enorme no elenco limitado como é o elenco do Atlético. Um elenco travado, limitado e frágil. Essa é a grande realidade. Então, a partir do momento que o Atlético contratar alguém por ali, o Atlético já entraria com esse jogador, o Cuca já teria essa opção em vista, em campo e atuando. Ontem nós não tivemos. Então, é um problema sim, obviamente. Temos que contar com a sorte de algum atleta entrar por ali e tentar ajudar, tentar fazer alguma coisa, mas a grande realidade é que não vai rolar. Então, para que você possa entender melhor, a grande realidade, no final das contas, é essa aqui, ó.
O Atlético precisa reforçar por aquele lado esquerdo. O Coelho ontem fez uma falta absurda. Há partidas que o Coelho vai mal? Há. E são várias, não é uma ou outra só não. Há várias partidas que o Coelho não consegue jogar um bom futebol. Há várias partidas que o Coelho ele não consegue ser o cara diferente, que ele não consegue ser o cara que vai realmente jogar um nível de futebol pra cima. Mas a grande realidade é que com o Coelho em campo nós teríamos mais chances. Com o Coelho em campo, a gente teria mais oportunidades. Com o Coelho em campo, a gente teria chegado um pouquinho melhor no jogo contra o Cruzeiro. Essa é a grande realidade, né? O Cruzeiro, ele amplamente dominou o jogo. Ele foi muito melhor do que o Atlético, mas vamos também deixar claro. Lembra daqueles jogos que eu virava pra você e falava assim: o time tem a bola, tem a mais posse de bola, mas é uma situação de posse de bola mansa e pacífica. Eu vou falar coisas aqui pra vocês. Agora eu acho que todos vocês vão até colocar na minutagem aqui, que eu gostei disso. Tô até entrando aqui pra pôr na minutagem. Que é o seguinte, cara, aí eu já falei que o Coelho faz falta, né? Falar do jogo. Sobre o jogo. Colocar assim, ó. Sobre o jogo, na minutagem. Cara, várias vezes eu disse aqui pra vocês assim: o Atlético teve mais posse de bola, mas era uma posse de bola ineficaz. Era uma posse de bola que ela não sobressai. O que é, velho? É o que coisa que eu chamo que é aquela posse de bola mansa e pacífica. Que você roda, chuta pra fora, chuta pro lado, chuta aqui, ou dentro da trave, quando você chega dentro da área, você é travado. Você não consegue criar aquela dificuldade real pro jogador. Você não consegue chegar e colocar o goleiro adversário trabalhando igual um louco. Não, Rap, mas o Cruzeiro meteu uma bola na trave, cara, de um chute desviado. Aonde que a bola é que eles pegam, eles dão um chute, a bola desvia. Né? O Cruzeiro ele não foi uma equipe que ele foi pra cima do Atlético, que colocou o Atlético na parede, que o Atlético foi pressionado, que o Atlético foi colocado contra a parede. Não teve isso, gente. Não ocorreu isso. Se você pegar os números da partida, claro que o Cruzeiro teve 53 a 47% de posse de bola e chutou muito mais do que o Galo. Foram 21 finalizações a 7, mas, gente, bola perigosa mesmo não teve. Sabe quantas bolas eles finalizaram no gol? E eu falo isso do Atlético o tempo todo. 4. Lembra no jogo lá contra a equipe do Fluminense, que eu falei, gente, aqui teve mais efetividade, foram 11 chutes pra nós, 8 pra eles, mas a gente chutou 6 no gol, eles 4. Agora, quando o Cienciano que perdeu, por exemplo, eu falei, o Atlético chutou 30 vezes em direção do gol, mas no gol mesmo 3 vezes. No gol com perigo, pouquíssimas vezes. Olha pra você ver, das finalizações do Cruzeiro, 4 no gol, aquela que bateu na trave, 8 pra fora e 9 defendido, 9 chutes travados. Das finalizações, vou finalizar no gol, pum, tirou ali. Então assim, cara, o Cruzeiro teve mais domínio da partida, sim. Ele jogava mais lá na frente, o Atlético mais recuado, uma verdade. Mas ele não era um domínio completo, um domínio que você falava assim, meu Deus, a qualquer momento o Cruzeiro irá vencer o Atlético. Não era. Não era, entendeu? Não era assim. Tanto que o jogo foi jogado realmente na área mais do Atlético, o jogo foi muito mais pro lado do Atlético, que esse mapa mostra pra vocês aqui, né, 40% jogado pro lado de cá, porque aqui a gente é visitante, então mostra aqui, 38% do espaço e 21% apenas na área do Cruzeiro, né, mas o Cruzeiro, ele não ameaçou o Atlético de um jeito que a gente fala, meu Deus, a qualquer momento nós vamos perder o jogo, a qualquer momento a situação vai ficar de um jeito que não vai ter retorno, meu Deus, esse jogo já está perdido, não houve isso, então esse é um ponto que tem que deixar claro, e eu falo isso categoricamente, por quê? Porque eu falo isso do Galo, quando o Galo não tem um amplo domínio do jogo, quando o Galo não é o time que tem um completo domínio, eu falo isso do Atlético, falo assim, olha gente, o Atlético dominou o jogo, mas finalizar, colocar perigo no gol do goleiro adversário, não fez. Então eu posso falar isso do Cruzeiro com tranquilidade, porque eu falo isso do próprio Atlético. Então assim, esse pelo menos foi o meu ponto de vista do jogo, tá? Rubens e Lianco, pra mim foram os melhores, eles não permitiam que o Cruzeiro fizesse isso. O Rubens mesmo, dentro da área, travou 2 chutes do Cruzeiro, que na minha opinião tinha muita gente ainda na frente, dificilmente tinha que pegar um caminho bem estreito. Então o Rubens jogou bem e o Lianco também. Esses 2 jogadores estão fazendo a diferença no Galo. Agora, é uma pena ontem, porque a estratégia do Cuca, ela tinha como alívio o Arana saindo pelo lado esquerdo e o Scarpa pelo lado direito, com o Rony e Hulk centralizados, um pelo lado direito e outro pelo lado esquerdo, com o Rubens fazendo aquela marcação-pressão no meio-campo que ele sabe fazer. Na hora que o Arana machuca, o esquema tático do Atlético definha. O Cruzeiro estava melhor até ali, mas era normal um Cruzeiro melhor até ali, porque você estava no início do jogo, entendeu? Então acaba que a situação que o jogo nos impôs por conta da lesão do Arana, na mesma perna, na mesma coxa, do mesmo jeito, eu vou falar disso daqui a pouco, atrapalhou bastante. É uma realidade. Então o Rubens e o Lianco foram melhores no jogo. O Lianco jogou muito bem, desarmou lá atrás,
atrás, tirou bola, e o Rubens pra mim melhor ainda do que o Lianco. O Arana lesionou de novo. O que aconteceu? Cara, tudo indica que sim. Agora, eu fico assim, o Eduardo Guerra até falou ontem assim, não, se o departamento médico liberou é porque tá tudo ok, tá tudo tranquilo, tá tudo simples, pode ir pro campo mesmo. Cara, eu não acho. Eu não acho que um cara fica 30 dias afastado, ele tem que começar um clássico Atlético e Cruzeiro. Eu não acho que tem que começar um clássico Atlético e Cruzeiro. Eu acho que o cara que ficou 30 dias afastados, ele tem que entrar durante a partida. Né? O Arana ele não jogou nem um minuto, por exemplo, no jogo anterior, ele nem no banco estava. Então esse negócio, por exemplo, o Júnior Santos, eles tiveram cuidado de o quê? Júnior Santos vai jogar tantos minutos, não, mas o departamento falou que estava tudo certo, estava tudo lindo, estava tudo ok. Coincidências ou não, mesmo que sejam lesões diferentes ou não, porque a gente nunca vai saber se é aquilo mesmo. Aconteceu isso com o Júnior Santos, com o Alan Franco, agora com o Gabriel Menino, que são mancando pra caramba, e também com o Arana. Então todo mundo que voltou machucou de novo, lesionou de novo. Acho que é um senso de urgência tão grande do Cuca por ele não ter um elenco qualificado o suficiente para ele fazer substituições, que ele acaba atravessando o passo. Ele acaba acelerando coisas que não deveriam ser aceleradas. Essa é a minha opinião também. Inclusive eu achei o Cuca ontem, muitos me perguntaram assim, Rep, você gostou da entrevista do Cuca? O que você achou da entrevista do Cuca? Fala um pouquinho disso. Cara, eu achei a entrevista do Cuca absolutamente normal. Porque o Cuca, ele nada mais, nada menos mostrou, e pelo menos essa é a minha visão, essa é a minha opinião, ele nada mais, nada menos mostrou que o seguinte, ele entrou para fazer um futebol reativo, a lesão do Arana prejudicou todo o esquema dele, ele não confia no Caio, porque se ele confiasse no Caio Paulista, ele poderia colocar o Caio Paulista para fazer a lateral esquerda e o Rubens poderia tentar sair para continuar o mesmo esquema, falar, Rubens, você vai ter mais liberdade, Caio, você vai subir, ou seja, tratar os jogadores conforme eles merecem serem tratados. O reserva do Arana é o Caio, ele deveria entrar e tal, mas por que não vai? Porque ele não tem nenhuma confiança. É a mesma coisa na entrada do Patrick em outro lugar do Vera. Até acho que o Vera estava sendo seguro para não fazer o 7º jogo, mas o Cuca ficou sem opção e teve que meter o Vera. Agora, se não foi isso, vamos colocar que não foi isso. Não, eu não pus o Vera por uma questão tática. Então eu faço uma pergunta. Por que o Gabriel Menino entrou no jogo e não o Vera? Sendo que o Vera vinha jogando e o Gabriel Menino não. E eu não estou defendendo o futebol do Vera. Eu estou mostrando para você o senso de urgência que o Cuca tem com alguns jogadores. O senso de urgência que o Cuca tem de colocar alguns atletas para ir a campo, porque o elenco é muito fraco. O elenco. Então ele tem um senso de urgência de escalar alguns jogadores para poder o Atlético funcionar, dar certo da maneira que ele entende que tem que ser. E aí, cara, isso acaba gerando um problema sério para nós, porque eu já vou voltar com a câmera, cara, essa câmera tá dando pau, não sei se é o cabo, o que é, se é a própria câmera, enfim. Então, assim, acaba se criando Cuca, um senso de urgência, deixa eu ligar a rapa aqui enquanto isso. Tô aqui nesse cantinho aqui, mas vai. Um senso de urgência, um senso de necessidade, que no fim das contas eu vejo muito mais como uma questão de, o meu time não entrega o que eu preciso, o meu time não entrega aquilo que realmente é necessário para mim, então eu vou ter que colocar, aí eu posso tirar agora, um outro atleta. Eu vejo dessa maneira. Posso estar errado? Claro que posso, não sou o rei da razão, não, isso é minha opinião. Você aqui embaixo vai dar a sua. Gente, deixa eu fazer um pedido para vocês antes da gente continuar. Bater as 10 metas, as 10 inscrições de hoje na Implay. Tá no primeiro comentário fixado desse vídeo e também tá na descrição. O cadastro é de graça na Implay. Como é que você brinca na Implay, gente? É simples, mais seguro. Você vai entrar, cadastrar pela conta Google e lá na sua conta Google você vai colocar assim... cadastrou lá e tal, você vai ganhar moeda. Logando todo dia, você já ganha 100 moedas. Então, todo dia que você logar, todo dia que você clicar aqui, ó, você vem aqui e resgata moedas. Segundo dia, terceiro dia, no 7º dia, você resgatou 1000 moedas para brincar com a gente na Implay. É fácil, simples e seguro, gente. Então, você pode brincar na Implay com muita tranquilidade. Você vai jogar contra mim, contra o Beto, contra o Eduardo Guerra, contra a turma toda. Então, cadastra na Implay e vamos bater essa meta de 10 inscrições. Você não paga nada para brincar na Implay. Mas se eu quiser comprar moeda, eu posso? Pode. Se você quiser comprar moeda, você pode comprar moeda na Implay. Não jogue fora essa oportunidade, o link está na descrição. Bom, vamos dar continuidade aqui e vamos passar para o próximo tema, que aí acabando de finalizar o Cuca. Então o Cuca, ele está conformado com o resultado, porque o esquema tático que ele preparou falhou miseravelmente, mas eu também acho que as substituições todas dele foi errada. Eu acho que o elenco é muito ruim e ele fica de mãos atadas também. Então ele tenta fazer aquilo que dentro do jogo para não perder. Ele olhou pro jogo e falou assim, cara, eu não vou ganhar essa partida.
Eu não vou conseguir. Porque, por exemplo, quando ele tira o Scarpa e põe o Júnior Santos, primeiro foi uma substituição mais sem sentido. Mas por que ele fez isso? Porque ele continuou mantendo o meio campo fortalecido e queria pôr um jogador lá na frente, numa bola esticada para tentar alguma coisa. Mas nem esticar a bola nós conseguimos, porque aqueles que normalmente lançam a bola ontem não conseguiam lançar. O Lianco não conseguia lançar, o Natanael não estava conseguindo lançar, né? E pelo lado esquerdo, o Rubens, que poderia ser isso, não conseguiu. Houve um certo momento ali do segundo tempo, acho que a partir dos 30 minutos, que o Atlético pareceu que ia começar a gostar do jogo. Ele colocou o Cruzeiro, deixou o Cruzeiro fechadinho, mas rapidinho o Cruzeiro retomou o controle da partida. Eu acho que as substituições que ele fez ontem foi ruim também. Eu não teria feito as substituições que ele fez. Por exemplo, eu acho que na hora de tirar o Gabriel Menino, né, do jogo, ele devia ter mantido o Scarpa, e esse é o meu ponto, e ter colocado em vez de fazer as duas substituições, que ele fez o quê? Saiu o Fausto Vera, entrou o Gabriel Menino, saiu o Júnior Santos, entrou o Scarpa. Ele deveria ter feito o quê? Colocado o Júnior Santos no lugar do Gabriel Menino, na minha opinião, e talvez tirar um Rony e tentar colocar um pouco de velocidade, virar para Bernard, vai lá. E aí você colocar mais pessoas no meio campo para você tentar esticar a bola pro Hulk, para você tentar chegar com o Júnior Santos e coisa. Então eu teria feito diferente, teria colocado o Bernard e coisa, e falei isso durante a transmissão. Bom, aí nós vamos falar agora do Hulk, né, que o Caio Jorge deu uma entrevista ontem, e aí a gente vai da personalidade de cada um. Vamos escutar o áudio que vocês vão entender tudo, bora lá. O jogo de hoje, o Cruzeiro que vinha numa evolução ofensiva, quais as dificuldades que vocês encontraram no Clássico? Veio não, a gente está numa evolução constante, a gente fez uma excelente partida, foi ataque contra defesa, os caras só se defenderam o jogo todo, vieram pelo empate, eu acho, só se defendendo ali, a gente praticou futebol, amassou eles aqui no primeiro tempo, no segundo tempo, tivemos bola na trave, mas agora é consertar, ver o que o professor tem para falar nas próximas partidas para a gente sair com a vitória. Fala do jogo hoje, o resultado ficou de bom tamanho para o Atlético, pela entrega, por tudo que teve. Até o Caio Jorge brincou falando, não sei se ele brincou, se ele falou sério, mas ele falou que o Cruzeiro amassou o Atlético no primeiro tempo. Cara, a gente amassou o Grêmio no primeiro jogo, tomamos de 2-0. Futebol nem sempre vai ganhar quem joga melhor. É claro que queríamos sair daqui com a vitória. Se você falar que o resultado do empate foi bom pra gente, foi bom porque a gente não... Pelo menos em termos de números não fizemos por merecer, mas é claro que queríamos ter ganho e temos time e plantel para isso. Mas, cara, a palavra amassar é muito forte. Você pode dizer que é superior, foi superior ao adversário, algo desse tipo. Mas é que acontece. Às vezes tem jogadores que vestem as camisas e acaba virando um personagem, entendeu? A gente procura sempre respeitar o Cruzeiro, é uma grande instituição, nunca vou faltar com respeito, vou sempre defender o Atlético, que é meu time. De coração, é o time que eu dou a vida por ele, mas jamais faltar com respeito com a equipe adversária. Tá. É um show, né? Assim, eu acho que a zoeira, a coisa assim, durante a partida, você criar uma situação, você criar uma confusão, faz parte. Agora, depois da partida, cara, aí é querer fazer gracinha. O Caio Jorge não é ninguém nem nada ainda no mundo da bola. Eu digo no sentido de ser um ídolo, de ser um cara nem da própria torcida do Cruzeiro, não é? E não foi isso que aconteceu no jogo. Você cria essa ilusão, essa história. Ai, demos tantos chutes, fizemos isso. Eu mesmo falo aqui constantemente isso com vocês. Chute para qualquer canto do jogo não vale nada. Chute para qualquer lugar do campo não vale nada. Chute que tem valia, chute que o goleiro faz defesa, aquela que a bola o goleiro vai tentar buscar, a bola passa milímetros. Não houve isso no jogo. Peguem os melhores momentos, eu tenho aqui no canal, e vejam o que vocês vão ver. Não houve isso. Então, assim, tenta-se criar uma narrativa aí, os cruzeirenses, de que não, mas o Cruzeiro jogou tão melhor do que a gente não ganhou, foi por um detalhe, foi porque aconteceu um probleminha aqui, senão a gente tinha passado o carro. Cara, é uma ilusão. E assim, é ótimo que se iludam assim, sabe por quê? Que vão criar a ilusão de que o time tá perfeito, que o time tá top, que o time tá maravilhoso e vão tomar lapada depois. E vão se ferrar depois, porque não é a realidade, né, senhoras e senhores? Não é a realidade. Então, assim, não faz nem sentido prático isso que foi dito. Essa é a grande realidade. Não faz nem sentido prático isso que foi dito. E o Hulk, mais uma vez, mostrando a sua grandiosidade no outros desse tamaninho. Bom, no por fim, cara, eu acho que isso escancarou esse jogo com evidência pro... Ah, não, vamos falar só da tabela do Brasileirão antes de eu falar isso, né? Tabela do Brasileirão, gente, vamos lá. Aqui, ó.
Os jogos foram, vou falar rapidamente, tá? Ceará 2, Sport 0, Vasco 3-0 no Fortaleza, São Paulo 2-1 no Grêmio, Corinthians 1-0 no Santos, Juventude e Fluminense empataram lá, Bahia 2-1 no Vitória, Bragantino perdeu pro Palmeiras de 2-1, Flamengo empatou em 0-0, Internacional 1-1, Cruzeiro 0-0. A classificação ficou assim: Palmeiras líder absoluto com 22 pontos, Flamengo com 18, Cruzeiro com 17, Bragantino com 17, Ceará é o quinto com 15 e o Bahia fecha o G6 com 15. Fluminense 14, Corinthians 13 e o Galo 13. O Galo tem um confronto direto com o Corinthians na próxima rodada, porque aí ganhar passa um ao outro aí automaticamente, né, gente? Automaticamente, se o Atlético vencer, ele vai passar o Corinthians, né? E podendo chegar aí, a verdade, né, a 16 pontos, que colocaria o Galo próximo ali do G4. Mas, obviamente, tem Ceará, Bahia e Fluminense também jogam, então não dá pra você descartar dessa maneira. Mas tá aí, essa situação tá aí pra vocês. Bom, indo pro próximo tema, eu acho que se não escancarou agora, nunca mais escancara o problema que nós tivemos, né? O Atlético, ele tem um grave problema de peças. O Atlético, pra mim, tem que contratar mais um zagueiro, não tem condições. O Hugo nem jogou mal ontem, cara. Mas eu tô falando até pra uma titularidade ali, pra pensar se vai ser ou o Júnior Alonso ou o próprio reforço, porque tá faltando esse cara. Tá evidente como a luz do dia. Tá mostrando-se claro de que a gente precisa de mais um homem ali. Então a gente precisa de um zagueiro, né? A gente precisa de 2 volantes, cara. Um 5 e um 8. Não tem menor condição de continuar que tá. O Cruzeiro, ele ganha o jogo, porque ele ganha assim, o jogo assim, né? Joga melhor do que o Atlético, que ele não ganhou, foi um empate. Mas ele ganha o meio-campo, que é o que eu queria dizer. Ele ganha o meio-campo do jogo. Por quê? Porque o time do Cruzeiro, o meio-campo do Cruzeiro é marcador em cima, fica atrevido, vai, bate, não fica esperando. E o do Atlético nem arranha. O Alan Franco ontem foi horrível, o Alan Franco foi isso, o Alan Franco foi aquilo. Não, cara. Mas não foi o jogador que ele precisava ser. E ele tá jogando do lado que... Olha a mancha de calor dele, gente. Eu tô na frente, peraí, deixa eu clicar num jogador e depois eu clico nele. Que vai aparecer. Olha a mancha de calor aí do Alan Franco, cara. Olha, a do Natanael é muito melhor. Deixa eu mostrar pra vocês aqui a do Natanael. Olha a do Natanael aí, ó. Então, assim, cara, não tá entregando. A gente precisa, cara, urgente desse cara. A gente precisa urgente de um jogador, dois jogadores combativos no meio-campo e com boa saída de bola. Como era o Alan, como foi o Jair, Zarate, que jogaram por ali na temporada 21. A gente precisa disso. Esse meio campo do Atlético é um arame liso. Então escancara na nossa cara que a gente precisa de reforços, e grandes reforços. Não dá, igual tá no título aqui pra vocês da capa, né? Grandes reforços, escancarou tudo. Nós precisamos desses grandes reforços. Tá escancarado que nós somos uma avenida que passam como querem, que fazem o que querem nesse meio campo do Atlético. Infelizmente, eu achei que com a entrada do Igor Gomes o meio-campo do Atlético ficaria um pouco mais fortalecido, mas não ficou nada. Cara, olha o mapa de calor do Igor Gomes, velho. É assustador, olha isso. É em tudo quanto é lugar e lugar nenhum. Entende? Então, assim, cara, nós precisamos de meio-campistas, marcadores, que vão entregar, que vão batalhar, que vão brigar pelo meio-campo do Atlético. Gente, nós precisamos de um zagueiro, nós precisamos de 2 volantes, nós precisamos de um ponto esquerda e... Falo mais, um centroavante. Seriam 5 reforços para o Atlético chegar no ponto ideal mesmo, para chegar no ponto que era importante mesmo, para chegar na onde nós necessitávamos. Agora, vai vir, rapaz, eu vou te ser sincero, viu? Eu duvido muito que isso aconteça. Infelizmente, para nós. Então, assim, tomara a Deus que a diretoria tenha visto o mesmo jogo que todos nós vimos, um jogo onde o Atlético foi mal, um jogo onde o Atlético não conseguiu construir suas melhores jogadas, um jogo onde o Atlético poderia ter sido 10 vezes melhor do que foi, mas foi bem pior do que imaginado. Então, rezar para que essa turma enxergue a realidade, rezar para que essa turma consiga ter inteligência emocional para falar assim, nós erramos aqui e Galo, e precisa modificar as estratégias estão falhando. E por quê? Porque lá atrás, na hora de montar a estrutura do planejamento, tá ruim. Bom, minha opinião. Gente, me dá uma moral, cadastra na Implay, tá no primeiro comentário fixado, tá na descrição. Seu cadastro vai ajudar muito o canal Alvinegro. É só clicar lá, cadastrar, que vai dar bom. Deixa o like, se inscreva, ative o sininho de notificação, meu muito obrigado. Tamo junto, eu volto hoje às 11 da manhã ou até mesmo 10h45. Fiquem de olho, valeu!